Paz do Senhor, boa noite. Hoje eu vou dar um testemunho que aconteceu lá no hospital da PUC, em Campinas. Estava lá um dia, pregando lá no grupo de oração e falando que o Senhor Jesus, Ele pode mudar a nossa vida. Me lembro que tinha um rapaz, que tinha uma voz grossa, grande, e no meio da homilia ele falava que não pode. Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, durante uma pregação, alguém se identificar e ser contrário a essa posição. Isso nunca aconteceu, mas ele disse, não pode. Eu olhei para aquele amigo e falei, Jesus pode mudar a tua vida. Ele disse, não pode. Eu falei, ele pode, e ele não pode. E ficamos nesse bate-boca, pode, não pode. E eu disse para ele, escuta, deixa eu terminar a homilia, explicar a palavra de Deus, eu já converso com você. Aí ele entendeu, eu terminei a homilia, e ele veio conversar comigo, e eu continuei insistindo, Jesus pode mudar a tua vida. Ele falou, não pode. Eu falei, por que você está dizendo que não pode? Ele começou a me explicar. A esposa dele tinha deixado ele, tinha abandonado, e não podia ver o rosto dele. As duas filhas dele também estavam do lado da mãe e não conversavam com ele. Ele estava numa situação financeira muito difícil também, e ele tinha uma doença incurável. E além de tudo, ele era viciado na cocaína. Vocês acham que poderia ter algo pior na vida de uma pessoa? Então era por isso que ele estava afirmando que ninguém podia fazer nada por ele. Mas o Senhor me deu a força e eu falei, meu amigo, Jesus pode mudar a tua vida. Você aceita um desafio? Ele falou, Evandro, não tenho nada a perder. Eu falei, vem comigo. Nós dobramos o joelho diante do Senhor numa oração e nós oramos juntos. Eu falei, confia, você não tem nada a perder. Eu sei que Jesus vai mudar a tua vida. E ele confiou, nós dobramos o joelho junto e começamos a orar. Eu falei, Jesus, muda a vida dele, Pai, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus do impossível e o Senhor pode todas as coisas. E terminou a oração, ele passou a ser um amigo, frequentador lá do grupo. Eu sou um capelão e visito os enfermos aos sábados. Ele começou a visitar todos os sábados e vinha, orava. E me lembro que um dia ele chegou para mim, Evandro, pelo amor de Deus, eu tive um sonho. E desculpa o que eu fiz com você. Eu falei, desculpa do quê? Eu não sei de nada. Ele falou, eu sonhei que eu estava dentro de uma prisão, com barras de ferro, uma fortaleza, acorrentado, algemado, e me perdoa, porque você estava lá dentro comigo. Eu falei, que mais? Continua? Eu falei, não, é só isso. Eu falei, não, esse sonho, meu irmão, está incompleto. E eu não respondi nada para ele. Eu sabia que estava incompleto. E naquela semana eu fui embora. E na semana seguinte eu voltei. E ele no meio do corredor me chamou, Evandro, pelo amor de Deus, eu preciso falar com você. E eu disse, fala, Wagner. O sonho. Eu tive outro sonho, foi continuação daquele. Você estava comigo dentro da prisão, aquelas barras de ferro rígidas. Eu acorrentado, e veio uma luz, brilhou uma luz muito mais poderosa que o sol e destruiu aquelas barras, abriu as portas, romperam as correntes da minha mão. E eu abri o braço com liberdade. Eu falei, agora sim o sonho está completo. Agora eu posso te dizer, por isso que eu estava dentro da prisão, porque o Senhor me colocou na tua vida, para dizer que Jesus pode. Eu não sou ninguém, eu sou um simples servo do Senhor, mas Jesus pode. Ele vai te libertar e vai mudar a tua vida. Essa é a resposta do sonho. A sua vida será totalmente diferente. Vamos agradecer a Deus.
E ele entendeu, ele foi, ele tinha esperança, ele tinha fé, a fé entrou dentro dele, ele aceitou o desafio. Você também precisa aceitar o desafio e acreditar que Jesus pode mudar a tua vida. Passou alguns dias e as duas filhas deles vieram ao encontro dele dentro da igreja. Foi um dos momentos mais lindos que eu vi na minha vida. Aquela alegria, aquele abraço, aquele choro. Ele esperava isso. Ele teve aumento do seu salário, ele foi promovido ganhando muito mais. Em algumas semanas, fizeram testes com ele, com uma vacina, e ele foi curado dessa doença. Ele arrumou uma esposa que acredita em Deus, que mudou totalmente a sua vida. Eles foram um casal maravilhoso, um exemplo de casal. Jesus mudou a vida dele. E não foi só isso, irmãos. Não foi só isso. O primeiro milagre que aconteceu na vida de um próximo que Jesus fez com ele foi uma coisa mais linda que eu presenciei na vida. Wagner, ele se chamava Wagner, já partiu para a glória. Ele está com o Senhor. Mas um dia ele estava indo para a sua casa, saiu do emprego e foi para a sua casa, e o Espírito Santo, o Senhor, disse para ele: volta para o hospital. E ele pegou a sua moto, virou, sem entender nada, voltou para o hospital e sentou lá na lanchonete da PUC. E ficou aguardando. Falei: Senhor, né, o que eu faço? E num determinado momento chegou uma família. E começaram a discutir ao lado dele. Mas você tem que aceitar. A família falava com os pais: você tem que aceitar. Não tem mais jeito. O câncer dessa criança, está num estágio que já atingiu todos os membros. Todos os membros, você tem que aceitar. Ela vai, chegou o momento dela. Vocês têm que aceitar. Sim, você tem que aceitar. E aquela mãe, aquele pai, naquela agonia, naquela tristeza, além de tudo, recebendo essa informação, você tem que aceitar, porque a morte foi declarado pela boca deles. Nesse momento, esse irmão levantou da mesa, ele era grande, ele tinha uma voz potente, uma voz grossa. Ele disse: poxa, será que vocês não acreditam em Deus? Me leve até essa criança. E o pai e a mãe levaram ele até o quarto dessa criança. Foi a primeira oração que ele fez, irmãos. Ele olhou para a criança, olhou para os pais e falou: Jesus, olha a aflição desta mãe, deste pai, olha a tristeza dessa criança, cura ela, Jesus, amém. Ele saiu, virou as costas e foi embora, foi para a casa dele. Eu não sabia de nada. Na semana seguinte eu estava visitando um corredor que eu sempre visito, que é o meu lugar, meu lugarzinho, mas o Espírito de Deus me levou para outro corredor, e eu falei, eu senti vontade, eu tinha acabado aquele, eu fui para outro, guiado pelo Espírito de Deus, irmãos. E quando eu entrei num quarto, o Senhor me desviou o meu olhar para o lado direito, e eu vi uma criança dentro do quarto. E aquela criança, quando me viu, ela começou a chorar, a lágrima escorria do olho dela, e o Senhor me paralisou e falou: volta! Eu voltei e entrei naquele quarto. Eu entrei lá, eu olhei para aquela criança e falei: o Senhor fez um milagre na tua vida. Ele te curou, não foi? Ele está te curando. Ele está te curando dessa doença. E ela chorava, irmãos. Chorava como uma criança que era uma criança. Mas era um choro de libertação, porque ela estava curada do câncer, que estava esparramado por todos os órgãos. Os médicos fizeram o exame e ela não tinha mais nada. Foi um milagre que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré fez. E eu fui lá,
lá para o local de oração, me encontrei com os irmãos. O irmão Wagner chegou e falou: Evandro, eu preciso te contar uma coisa, glória a Deus, o Senhor fez maravilhas. Eu falei: o que foi, Wagner? A semana passada aconteceu isso. Ele contou com detalhes tudo o que havia acontecido, que eu já falei para vocês. E ele disse: eu fiz uma oração assim, e ela foi curada, Evandro. Jesus curou. Eu falei: eu sei, Wagner, porque eu visitei ela agora há pouco. O Senhor também me levou lá. Irmãos, esse é um testemunho para dizer para você que Jesus pode todas as coisas. E se você passa por uma prova, se você passa por algo que é impossível aos olhos humanos, que se foi declarado na tua vida por um médico, por um profissional da saúde, e ele tem razão do que fala, que você está com os dias contados, ele pode estar falando a verdade, mas eu digo para você, acima da verdade humana, existe a vontade de Deus. E quando você clama pelo sangue precioso de Jesus, e esse sangue é derramado sobre você, o diabo tem que sair, a enfermidade tem que sair, e o Espírito Santo de Deus, ele entra, ele te lava, ele te liberta, ele te salva. Jesus, ele escreve nosso nome no livro sagrado da vida, porque o nosso futuro é na eternidade. Não se desespere. Essa doença, pandemia, tudo que vem acontecendo, muito maior é o nosso Deus, aquele que nos protege, aquele que nos abraça e aquele que nos alegra em todos os momentos de nossa vida. Acredite em Jesus. Deus te abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça, a paz e o amor de Deus seja derramado sobre a tua vida. Que no nome do Senhor Jesus, você receba a graça de Deus, a salvação. Amém? Deus te abençoe. Confie. Jesus é a rocha. Jesus é a raiz. Jesus é tudo em nossa vida. Acredite, porque Ele está te curando. Jesus está te curando. Jesus, Ele está te curando agora. Mesmo você ouvindo essa gravação, o Espírito Santo diz: eu estou te curando e te libertando, porque eu sou o Senhor. Glória ao santo nome do Senhor. Deus seja louvado.